Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Espírito de Deus possa fazer o coração de cada um de vocês estarem transbordantes na presença do Espírito Santo. Estamos com muita expectativa, né, Jean? Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nessa noite. A expectativa é a mesma que nós também já desejamos no nosso coração, de estarmos reincluindo mais uma parte do estudo que nós iniciamos outro dia sobre o tabernáculo. Sim, na primeira parte nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés. Foi algo muito abençoado que nós estudando e aprendendo do Espírito, né? Apesar de ser um tema que nós já vimos várias vezes, mas a cada dia o Espírito Santo tem algo de especial. E eu estava até compartilhando com o Jean hoje, que nós tínhamos preparado num primeiro momento a parte 1, Tabernáculo de Moisés, que nós falamos sobre este santuário portátil, santuário local de buscar a Deus, de um ensinamento, de depender dessa busca através daquele povo. E hoje nós vamos falar do tabernáculo de Davi. Privilégio para nós, né, Jean? É muito bom estar em volta da palavra de Deus, acrescentando também para vocês e a nós também que temos recebido, por intermédio deste estudo, recebido de Deus. E são revelações da Bíblia, são fatos, né? Nós temos assim cultivado no nosso coração algo que é bom, e é aquilo que nós vamos estar discorrendo hoje sobre a adoração, e sabendo que o que Deus colocou já lá nos tempos anteriores, no coração de Davi, e tem trazido até os dias de hoje, vocês vão ver as descobertas, as semelhanças que nós temos com a nossa adoração nos dias de hoje, e também os conteúdos, o que tem na igreja, o que havia no tabernáculo, essa associação que nós estaremos fazendo também, Bispo. Na realidade, esse modelo é algo que nasceu no coração de Deus. Se nós relembrarmos aqui o caminho do próprio tabernáculo de Moisés, de uma forma limitada, e que a revelação e o discernimento dado para Davi, ele foi um salto a nível de intimidade, né? Muito grande. Do relacionamento com a arca. Eu vejo que interessante como Deus ele consegue, sem quebrar os seus princípios, os princípios dos seus ensinamentos, mas ele traz uma vertente através da sua revelação que, de acordo com essa busca, a gente consegue se aproximar do que ele mais quer, que é essa intimidade. Mas vamos fazer o seguinte, antes de nós iniciarmos na palavra mesmo, eu vou pedir o Jean para orar, para iniciar o estudo, e que Deus possa verdadeiramente, assim, o Espírito de Deus possa tirar toda distração, possa tirar toda situação adversa, que não haja nenhum um acontecimento contrário, e que você possa estar com o seu coração assim, totalmente focado naquilo que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós glorificamos Deus, o Teu nome em primeiro lugar, colocamos o Senhor à frente deste estudo. Dizemos a Deus que o Senhor estabeleça a ordem do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos corações. Estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre o lugar onde nós estamos, sobre a casa de cada um que está nos assistindo, sobre as vidas. Senhor, que não haja distrações, que não haja nenhum rompimento com o envolvimento neste momento do estudo. Que nós, ó Deus, possamos estar transmitindo aquilo que nós recebemos do Senhor, estamos aprendendo juntos, e também dizendo, ó Deus, que a Ti
existe toda a adoração. E em Ti, ó Deus, que é a essência da adoração, que é a essência do amor, possa estar transbordando nos nossos corações, e que isso, ó Deus, possa ser guardado no nosso coração, mesmo como a Tua palavra nos diz, como um tesouro, que nós possamos estar aprendendo e vendo que quão grande é o Senhor, e em todos os detalhes o Senhor tem sido um Deus magnífico, um Deus de amor. Obrigado por este momento. Nós agradecemos e pedimos a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não estou conseguindo ver as pessoas que estão em casa, porque eu estou com o esboço aqui no celular. E aí, nesse ping-pong, eu vou pedir para o Jean, então, ir cumprimentando as pessoas, tá bom? Isso, eu tenho algumas aqui para dizer uma boa noite aqui, a Fábio, lá de Araucária, a Vivian, pastora Cleidinha, o Adir, a Jane também está lá, o Rogério, a Juscelene estão nos ouvindo, o Hilário, Sandra, o Pedro também, né? Deus abençoe vocês. Nós vemos aqui também a Marilda, a Karen, meu sogro Luiz, Cicolim, Dona Ivani deve estar com ele lá também nos ouvindo. A Nice, tudo bem, Nice? A Dani, que deve ser o André, né? Não é isso? A Dani é o André. Então é isso. Aí, aonde você vê Dani, você cumprimenta o André. Vamos traduzindo aí então. Fernandinho, aí Fernandinho. Flávio, Deus abençoe. O Flavinho é de Florianópolis. Flávio Zomer, né? Isso. Deus te abençoe, viu, Flávio? Gledson também está nos assistindo um aí. Uma boa noite. Isso aí, a minha mãe também, que já está ali. Eu quero dar um abraço especial para Dona Ruth, viu? Um abraço, Dona Ruth. Deus abençoe, viu? Meu pai deve estar junto ali. Um beijo para o seu Luiz também. Amamos muito a vida de vocês, viu? Amém. Sejam bem-vindos. E a gente diz assim, né, Bispo, que quando nós terminamos o tabernáculo de Moisés, nós terminamos aonde é a essência de tudo, que é a presença de Deus. Sim. E o tabernáculo de Davi, ele começa com isso, ele começa com a Arca do Concerto. Então é onde se originou a vontade de Davi, era trazer a presença de Deus até o povo. Então, quando nós vimos que a arca anteriormente tinha sido perdida para os filisteus na luta contra eles, e eles tinham trazido a arca para o acampamento de guerra, achando que simplesmente utilizá-lo como um objeto não serviria. E eles perderam naquela batalha e perderam a arca. Após aquilo, a arca foi trazendo maldições para o povo filisteu. E eles sabiam muito bem que era a presença de Deus que estava ali na arca. E que não pertencia a eles. Depois disso, a arca foi retornada, eu vou ler aqui, que é Kiriat Jearim, essa cidade, né? Onde ela permaneceu na casa de Abinadab. Isso, se você quiser conferir, em 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 7, você vai conseguir identificar essas duas fases, a fase da guerra e a fase da recuperação da Arca do Concerto. Só um adendo aqui, gente, interessante, que vendo o meu estudo, desde o princípio, assim, a gente percebe o desejo do coração do Senhor em relação a uma intimidade com os seus escolhidos, né? E nós falamos na lição passada que tabernáculo quer dizer morada, né? Habitação. Então, a preocupação de Deus em relação a ter este lugar para que houvesse esse relacionamento o mais profundo possível com o Criador, com o Deus soberano sobre aquele povo. E hoje, através de Cristo, nós podemos falar que essa soberania nos alcançou para que nós pudéssemos ter essa mesma, assim, intimidade, né? Então, a palavra tabernáculo
quer dizer local de morada, habitação de Deus. E hoje nós vamos estar ouvindo, né? O Jean vai estar... Eu vou sempre estar palpitando assim um pouquinho. Isso, vai falando também, a gente vai conversando junto aí. Não, mas era isso, eu queria deixar assim, essa não preocupação, mas essa ação efetiva de Deus de querer esse relacionamento cada vez mais próximo com os seus escolhidos, né? E eu vejo que a partir do tabernáculo, esse projeto de reconciliação, ele foi feito, foi moldado, e através da vida de Davi, isso foi ampliado e aproximado. Eu vejo como se fosse assim um salto em relação ao tabernáculo de Moisés, daquilo que Deus trouxe como revelação para Davi. Então foi um salto. E isso então nem se compara o que nós temos nos dias de hoje, após a graça, né? Após o período de morte e ressurreição de Jesus. Então o Jean vai estar dando esses detalhes aqui para nós, e o bispo vai ficar também aqui saboreando com vocês. Amém. Então, e é decorrente disso mesmo, bispo, que foi falado, né? A proximidade com Deus e o coração que Davi queria ter pela presença de Deus é o que trouxe também para ele o povo, que não foi individualista. Ele não quis somente para ele. Ele, como rei, poderia ter ali o aparato dele simplesmente para a casa dele, ou para os súditos, ou para a família dele, mas ele trouxe para o povo, porque a presença de Deus era para ser alargada diante do reinado dele em Jerusalém. É verdade. Interessante que no Éden, quando o Senhor coloca, voltando só um pouquinho para esse desejo de intimidade, e o Senhor vinha na viração do dia, parece que parece não, tem algumas coisas assim que é do Espírito assim que geram uma essência na questão dos seus escolhidos, né? Ainda Davi muito moço, quando ele foi enviado, por exemplo, para cuidar das ovelhas do seu pai, mas Davi ele tinha um sonho de se tornar guerreiro do exército de Saul. Mas quando ele é destinado a cuidar das ovelhas, e a gente não pega no texto assim que houve uma relutância da parte de Davi, porque só algo pode substituir aquilo que é um sonho, vamos dizer assim, natural, que é o sonho espiritual. Então, entre o sonho natural de ser um guerreiro do exército de Saul, mas ir cuidar das ovelhas, e ali ele sabia que era um tempo de desenvolver essa intimidade, que para ele se tornou mais forte do que ser o soldado do exército de Saul, ele não questionou, ele usufruiu daquele treinamento para aproximação com a intimidade com o Deus de Israel. E fica bem claro ali que parecia-se como um treinamento para ele. Mas foi um treinamento, né? A gente até usa a expressão assim que Davi ali cuidando das malhadas, cuidando das ovelhas do pai, ele teve um treinamento melhor do que o treinamento do exército de Saul. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou as feras para proteger o rebanho, que eram muito mais muito mais eficaz, né? A nível de guerra do que os próprios treinamentos entre soldado e soldado do exército de Saul. Quando era treinamento de soldado, isso eu gosto muito de assistir, né, as coisas antigas, principalmente dessa época, né, de Jesus e anterior e posterior ali, né, beirando aquelas idades, né, que chama a idade do bronze, do ferro, onde começaram acho que nós vamos olhar um pouco para a câmera, senão daqui a pouco o Gles vai, nosso produtor. Bom, segue a produção. Aí, ali, eles treinavam, e muitas vezes eles treinavam com armas de madeira.
né? Exatamente para não ferir o soldado. Então, a realidade da situação, eles só iriam enxergar mesmo ou se deparar com uma guerra efetiva contra o inimigo. Ação prática, né? Na prática. O que a gente costuma dizer, muitas coisas são, na teoria, de certa forma, explicado, mas a prática ou a experiência própria que nós vamos tendo, mesmo na nossa vida cristã, bispo, a gente vai adquirindo a experiência com aquilo que vai acontecendo ao decorrer do nosso crescimento espiritual em Deus. É importante, assim, o Jean vai começar agora a situação, mas a experiência que nós tiramos, que nós chamamos de revelação, e é a revelação que gera transformação. Eu até fiz um comentário com a Dilcé sobre essa sequência de estudos em relação ao altar, à equipe de louvor, porque quando nós temos o privilégio de utilizar o altar do Senhor, eu entendo que já é o benefício da aprovação. Deus não manda ninguém para o altar para ser aprovado no altar. A aprovação, ela acontece lá embaixo. Ela acontece no cotidiano, como Davi fez em relação ao cuidado das ovelhas, né? E uma coisa interessante, já, não sei se eu vou cortar um pouquinho, mas eu tenho falado assim que as pessoas muitas vezes hoje estão usando a adoração e o ambiente da adoração como uma estratégia de igreja. E a adoração, na realidade, ela é o fruto da aprovação daquele que adora. O adorador gera o ambiente da adoração. Sim. Só existe o ambiente da adoração porque existem adoradores que foram aprovados. Então, nós, como igreja, nós não podemos jamais, por exemplo, pegar o ambiente da adoração dentro de um contexto de que aquilo ali se torna uma ferramenta primaz a nível, por exemplo, de evangelismo. É gostoso o ambiente da adoração demais, né? Verdade. Só que precisa ficar claro para as pessoas entenderem que estar no ambiente da adoração não faz com que a pessoa que está no ambiente da adoração seja um adorador. Ela se sente bem no ambiente, mas ela... Sim, e isso é uma característica que vai sendo construído na pessoa, né? Que a adoração ela tem que vir espontânea, livre, e vem de dentro de cada um, né? É o que nós vamos ver aqui no decorrer também. Mas pode desenvolver o estudo. E nesse sentido mesmo, né? Como ele está sendo completado, né? Nós dissemos assim, que a presença de Deus, Davi teve a característica de querer trazer para perto, trazer a presença de Deus. Quando ele trouxe a arca do concerto, a arca da aliança, ele trouxe para o Monte Sião e foi montada uma tenda ali. Isso nós observamos em 2 Samuel 6, também em Crônicas 13 e em Crônicas 16. Esse é o capítulo, né, para vocês poderem estar também anotando. Até o Jean está falando lento para que você esteja acompanhando o estudo. Você possa, de repente, pegar um caderninho, né? Anotar as referências, depois se aprofundar, que é aquilo que eu falei, 1 hora é pouquinho demais, né? Aí vai encaixando um pouco da história e o texto bíblico, né? Sim. Que você vai estar percebendo. Né? Então, o tabernáculo de Davi, ele mostrou uma mudança. Mas eu queria dizer para você, essa mudança, ela foi uma mudança extraordinária, que não era daqueles padrões, naquele tempo, onde era só o sacerdote que ia uma vez por ano, no tabernáculo de Moisés, como nós vimos. Ele ia lá e entrava na presença do Santo dos Santos, uma vez por ano pelo povo. Quando Davi... O sumo sacerdote, né? Isso, o sumo sacerdote. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança, ele trouxe uma mudança com ele, que ele trouxe o quê? O motivo da adoração, e ela tinha que ser contínua. Então, daqueles sistemas que separavam o povo, Davi não violou as regras que Deus tinha dado para Moisés, e também nem a lei,
Porém, ele usou de tudo isso para benefício, para que o povo pudesse estar adorando a Deus de uma maneira contínua, trazendo o quê? Um espírito de intimidade. Aí nós vemos que o povo voltou a se relacionar com Deus através dessa já identificada graça de podermos se achegar a Deus, como nós temos nos dias de hoje. Então, antes nós vimos, necessitava de alguém estar lá e fazer essa ponte com Deus através do sumo sacerdote. Quando vem Davi, ele já traz essa mudança. Interessante que eu falei que entre um tabernáculo e outro foi realmente um grande salto. Lembra que o bispo falou? Que foi imenso. Eu usei a palavra salto, você usou a palavra extraordinário, né? Mas é para a gente tentar mostrar para você, assim, essa precisão de Deus em relação aos seus projetos. Eu estava, né, o Jean falando aqui, de repente a gente começa a viajar, né? A matemática de Deus, a gente fala assim, é uma colheita a 30, a 60 e a 100 por 1. E o projeto de Moisés, que Deus deu a Moisés, foi uma semente selecionada. Mas a colheita, chamada Davi, a gente pode falar que foi uma colheita 100 vezes mais. Superou, né? Superou. Para as pessoas que estão em casa ter essa dimensão desse salto da revelação em relação a gerar essa intimidade com o povo. Isso mesmo. E a revelação que Deus deu para Moisés foi uma, e trazendo para Davi. Mas a essência mesma. É o mesmo padrão que a adoração que Deus estava querendo do seu povo. Aí já dá até. Aí depois, quando a gente continua caminhando, por exemplo, vamos estudar sobre depois a restauração do tabernáculo cair de Davi. Aí entra na questão da planta do templo. É uma sequência de levar essa intimidade. É verdade. Ainda que, né, foi Davi quem projetou, né, o templo de Salomão. Uma curiosidade aqui, talvez alguns não saibam, mas e só quem concretizou foi o filho dele, né, Salomão. Na cabeça de Davi é como se a continuação em relação ao que você falou, aos moldes antes da construção do templo de Salomão, foi um período transitório, mas o coração de Davi já era um coração como se ele tivesse o entendimento e a vivência de como seria ali o templo depois construído por Salomão. E à frente do templo do tempo dele. Sim. Né? Ele já estava, tem muita analogia que a gente pode ver com os dias de hoje, com a adoração que nós temos a Deus nos dias de hoje. Um pouco parecido com o Bispo Saulo, assim. Nós estamos numa igreja aqui no sul aqui de, né, umas 150 pessoas, mas a gente viveu durante quantos anos o que Deus, por exemplo, fez na nossa origem em Goiás. Então a nossa cabeça ela não é física, né? A nossa cabeça e o nosso coração não é físico. A gente valoriza demais o que a gente tem. Mas é saber aonde a gente pode chegar pelo modelo que Deus já deu para o casal apostólico. E se nós tivermos esse entendimento, que a semente está em nós e essa colheita vai vir nesse salto de 100 por 1, a gente vai viver isso em nome de Jesus. Se não for eu e você, pelo menos vai ser o Lucas, vai ser o Nicolas, vai ser a Vavá. O projeto que está ficando, né, nesse caminho. Então, como diz a igreja, né, os que estão vindo já são igreja nos dias de hoje, e eles estão completando essa obra que Deus tem determinado desde o nosso coração, né, dos nossos pais. Eu posso dizer assim que eu já venho de uma família cristã, já de berço, né? O apóstolo usa muito essa expressão assim: nós não estamos como servos construindo, implantando um reino para nós, para nossa geração. Nós estamos picaretando, e em nome de Jesus a posteridade vai ter uma fonte da vida de adoradores, de apaixonados pela presença. Amém. Agradeço também,
gente falando de presença, né? Meu irmão Darcy, a esposa dele, a Cleide, o Filipinho, o Felipe Amaral, que também está aí com a gente, e também a Fabiana Franciele, lá da Araucária, né? Aí nossa amiga, irmã em Cristo. Voltando aqui na questão de Davi, né? Nós vemos que quando Davi começou a ensinar o povo dele a adorar. Então o que ele trouxe? A adoração com louvores, a adoração com ações de graça, a adoração com alegria. E a alegria, ela se traduz numa palavra que a gente comumente não chama, mas é júbilo. Júbilo é o extremo da alegria. Parece quando a gente fala somente alegria, parece tão comum, mas quando se chama de júbilo, é uma alegria que vem de dentro. É a alegria que satisfaz, que é algo realmente espontâneo. Né? E desde aquele tempo, e nós vemos nos dias de hoje, você pode perceber na movimentação da nossa igreja em si, que Davi já determinou ministérios naquela época, para atuar ali no templo, já no tabernáculo, quando ele colocou ministério para atuar todos os dias da semana. Na realidade, ele dividiu em turnos, em turnos e por famílias. Então nós vimos ali que existia uma coordenação. Se eu estiver enganado, você me corrige, mas se não me engano foram 16 turnos a separação das 24 horas. Isso, eu não tenho os turnos, né? Mas sim, foram separados ministérios específicos para cada trabalho específico dentro do tabernáculo de Davi. E foram, além disso, não eram divididas pessoas, então eram separados por famílias. Né? E essas famílias tinham determinações acerca do serviço para Deus, né? A importância dessa questão organizacional, do compromisso, da seriedade, né? Que especificamente. Porque nós temos que relacionar o que ele queria a nível dessa intimidade, dessa proximidade, com esses quesitos do caminho, né? Aliança, compromisso, temor, vida de oração. Não era só a questão prática do diaconato, por exemplo, dentro do contexto dos turnos. E não era colocado alguma pessoa simplesmente por estar próximo ou perto, né? Mas porque Davi também tinha esse coração em Deus de poder escolher. Assim como tem hoje na igreja, né, ministérios e serviços na casa do Senhor, na casa de Deus, em que você avalia, né, avaliado as pessoas ou as famílias mesmo, né, que compõem os ministérios na casa de Deus. Só uma coisa para você ficar, por exemplo, para trazer uma ilustração para o dia de hoje, por exemplo, o que nós falamos hoje no nosso cotidiano, por exemplo, os departamentos, na realidade é uma ação organizacional para a execução dos ministérios. E os ministérios foram dados por Deus. O ministério não foi dado pelo bispo Saulo, não foi dado pelo Jean, não foi dado pelo pastor Amarildo. Isso precisa ficar claro. As pessoas que são escolhidas, elas não são escolhidas por nós, até para que aumente o temor de seu coração. Vocês foram escolhidos, vocês que estão nos ouvindo, que têm ministério, vocês foram escolhidos pelo Senhor, por Jesus, e Ele plantou vocês na igreja com uma ação específica, que é o ministério, e esse ministério ele é aplicado dentro do que nós chamamos organizacionalmente os departamentos da igreja. Tudo numa certa ordem, né? E quando nós vemos, né, nos dias de hoje, lá no templo de Davi, já não havia nenhuma espécie de julgamento ou condenação. Nada instigava uma pessoa dizendo que ela não era satisfeita ou que poderia se realizar um trabalho perante Deus, porque não havia julgamentos pessoais ali na casa, no caso tabernáculo de Davi. Era pregado, e assim como hoje, pregado e ensinado que nós temos um Deus de amor. Dentro dessa mesma situação, nós vemos assim, que foram criados padrões. Então, o padrão celestial de uma adoração, que Davi já começou a colocar naquele tempo, né? Quando
o tabernáculo foi colocado em Israel, ele retirou padrões religiosos, que eram simplesmente atitudes religiosas de alguns ou de povos que estavam não levando a essência que Davi estava tendo naquele momento de adoração. Então ele não feriu a lei e também nem o que Moisés tinha determinado. Continuou sim as ofertas, o holocausto, os sacrifícios de animais ali. Ainda só que trazendo um padrão celestial. Então, o Deus se alegrava e Deus governava o povo de Israel através do quê? Através da adoração que o povo, porque o povo o servia livremente, com o coração puro e com uma adoração sincera para Deus. Por isso Deus governava. Hoje, nós colocamos a nossa vida, quando nós temos essa essência de uma adoração livre, liberta e sem padrões religiosos, mas com o coração, como diz a palavra, né, em Salmos, contrito e quebrantado, e nós colocamos a Deus, Ele governa a nossa vida, assim como Ele estava governando o povo de Israel naquela época. Mas você percebeu assim que o modelo adotado era um modelo onde Davi, ele trazia assim, nesse caminhar com ele, a alegria que era sentir essa presença. Quando a gente até pega no transporte da arca para Jerusalém, e que houve aquela situação trágica em relação aos filhos de Abinadab, quando ele fez o carro novo, a essência do coração de Davi não foi transgredir o que Deus queria, mas ele era tão empolgado com essa presença, ele era tão intenso nessa questão, que ele fala assim, eu preciso fazer algo de melhor, de mais bonito, dentro da minha probabilidade, para mostrar, não é para mostrar para Deus, Deus já sabe quem eu sou para Ele, mas para que as pessoas entendam a minha intensidade e o meu amor por esse Deus que eu fui arrebanhado pelo amor dele por mim. Aí quando há a questão da frustração, né, daquela questão trágica da morte de um dos filhos de Abinadab, e Deus assim, né, com jeito, mas fala, Davi, não é assim que a minha presença precisa ser transportada. E aí é a questão dos 6 passos, sacrifica, 6 passos, isso. Sacrifica. Que quando ele quis trazer, né, realmente naquela ânsia de querer trazer logo a arca, ele não seguiu alguns princípios que Deus tinha por isso que tem muitas pessoas na igreja que têm uma boa intenção com Deus. Até eu aprendi com um bispo uma vez que ele disse assim, Deus se compadece das minhas lágrimas, mas as minhas lágrimas não é a ferramenta para tocar no coração de Deus para trazer respostas e nem intimidade, sim a minha fé. Deus às vezes ele, como foi a questão lá de Davi, eu imagino assim que o coração de Deus entristeceu por ver a frustração de Davi, mas ele não podia quebrar o princípio do caminho da adoração. Não é assim? E tanto que tudo tem o seu tempo, né? Como nós trabalhamos um tempo cronos, que é o nosso cronológico aqui, no tempo de Deus é outro. Então nem sempre a gente poderia dizer, a arca teria que estar naquele momento ali, mas Deus foi trabalhando no coração de Davi para ele também ter uma certa paciência e cumprir os requisitos que Deus tinha ordenado. Aí só depois disso ele conseguiu trazer a arca. Ainda não veio rápido, né? A questão dos passos e tudo, passos para trás, né? Às vezes a gente pensa na nossa vida, não, eu estou indo para frente, de repente eu paro. Não é simplesmente porque você não conseguiu, mas o padrão de Deus sendo estabelecido na tua vida é o que está te direcionando, né? E você podendo deixar Deus mover ou Deus direcionar a tua vida, ali você consegue entender que o plano de Deus, ele é maior do que o nosso.
Nessa adoração, para os dias de hoje, esses padrões de adoração, hoje eles seguem a ordenança do Espírito Santo, né? Relacionado ao quê? Relacionado a atos apostólicos, a atos proféticos, aquilo que nós realizamos também na igreja. E por que disso que eu falo? Porque hoje nós podemos ver assim muita semelhança. O que tinha no tabernáculo de Davi e hoje nós podemos perceber na igreja do Senhor, né? Já naquele tempo, como deveria estar fluindo ou como está fluindo a adoração a Deus nos dias de hoje e nos dias de Davi. Então existiam dirigentes de louvor, já naquela época, Davi já tinha estabelecido os salmistas, né? Músicos e cantores, danças, mesmo em grupo, ou danças proféticas, também já existiam naquele tempo, né? O próprio Davi dançou, né, tão alegremente com a chegada da arca. Ninguém está inventando nada nos dias de hoje, né? Já vem tudo. É o padrão de Deus, né? Nós podemos perceber padrão bíblico, enquanto nós seguimos o padrão do Senhor. Então nós vemos que tinham porteiros e guardas do santuário para dar segurança também. Tanto aqueles que adentram ao templo, quanto a guardar os utensílios do templo, né? Víamos cânticos espirituais, cânticos de degraus, hoje chamados de hinos, né? Havia júbilo, alegria, a aclamação do povo a Deus, bater palma. Imagine, naquele tempo já estava estabelecido que já havia aplausos, palmas ao Senhor, a expressão de louvor, como nós estudamos em alguns... Que era uma manifestação desse júbilo, né? A consequência, né, dele, da alegria, é você ter ações de graça, como tem hoje. E uma questão que sempre pessoas ficam, algumas, né, que eu já ouvi falar, e assim, por que a igreja é tão aberta às coisas, né, assim, demasiadamente alegria? E eu vou citar uma coisa que acontecia lá, no templo de Davi. Havia festas no templo de Davi, dentro do templo, porque a alegria era contagiante, então eles festejavam a presença de Deus. Então tinham som de trombetas, chofares, símbolos ressonantes, profecias em forma de cânticos. Eu já participei de vigílias onde nós também éramos agraciados com profecias em forma de cânticos. Sim. Cânticos espirituais, né? Profecias melódicas. Adoração com harpas e cordas, diversidade de instrumentos já havia naquela época. A adoração contínua, porque era 24 horas por dia, e isso não cessava, né? Hoje nós temos as nossas obrigações materiais, mas a nossa adoração não é simplesmente estar cantando ou estar simplesmente dentro da igreja, porque quando a igreja somos nós, a nossa adoração ela é contínua, todos os dias. Então, nós podemos servir a Deus todos os dias também. Isso serve de exemplo para você, que você não pode perder o foco daquilo que Deus planejou, estabeleceu para a sua vida. Às vezes as pessoas pensam que isso é trabalhado dentro daquilo que né, por exemplo, para a gente tá fazendo aqui essa live de 1 hora, das 19 às 20 horas, mas foram, por exemplo, dias, né, nesse turno foi 15 dias depois do outro estudo, foi 15? Foi 15 dias, que era para ser na sexta, né? Daí a gente transferiu para a segunda. Isso, por causa da agenda da igreja. Mas existe uma preocupação, por exemplo, nós temos um santuário aqui na igreja, que de repente você frequenta a igreja há vários anos e nunca entrou no santuário. E o santuário, ele está aberto para toda a igreja. Bispo, posso subir para o santuário, posso passar de dia e ficar meia hora no santuário? O santuário é esse local. Goiânia funciona esse santuário 24 horas. Então são situações que o Espírito Santo gera na igreja Fonte da Vida, para que você caminhe nessa velocidade
de se aproximar desse projeto de Deus, que é a intimidade, que é você se tornar pleno um adorador, que para que você multiplique essa situação de ser imã espiritual, e as pessoas elas vão ser atraídas através da sua adoração, não é por causa, de repente, da sua voz bonita, ou por causa de uma questão que é exteriorizada, não. O Espírito Santo de Deus manifesta, e nós somos sal e luz. Então as pessoas vão ver essa diferença em nós. Quanto mais alguém se aproximar dessa intimidade, desse caminho da adoração, e ser pleno dentro da vida de um adorador, mais ele vai atrair, porque o Espírito Santo de Deus fala por nós. É verdade. E ainda, né, complementando, né, nesses dias agora anteriores, eu escutei, para ver o quão é importante o santuário, em todas as igrejas, cada igreja tem o seu santuário, né, da fonte da vida. E a importância, né, o apóstolo, em uma das lives dele, ele citou isso mesmo, o quão é importante para ele o santuário de oração. Esse que fica com o coração apertado até quando tem que fazer reforma. Até na reforma, isso que eu ia citar. Então, é um certo apreço, né, por aquele lugar, porque realmente é onde você tá ali se conectando com Deus, falando com Ele. Então, às vezes entra uma pessoa estranha, vai fazer uma reforma, um negócio. Então, até ele citou isso, né, dado a importância da presença de Deus, não simplesmente por causa do lugar, mas porque aquele lugar representa para as pessoas que estão indo buscar a Deus, né? E ainda no tabernáculo, eu queria frisar aqui, que havia a santificação e a confissão para Deus. Havia uma coisa que hoje a igreja executa muito bem. A fonte da vida, ela costuma enviar, né, os seus pastores, os diáconos, para abençoar as casas. Naquele tempo, já havia bênção nas casas das pessoas. A bênção era enviada. Era enviada nas casas das pessoas. E a importância de crer na ação profética. Por exemplo, nós estamos 21 dias no propósito do drive-thru. Qual que é a intenção da igreja? Te aproximar desse caminho da intimidade. Não está tendo culto todos os dias. Nós tínhamos campanha, né, de 7, 14, 21 dias, mas a igreja não pode fechar. Aquilo que eu falei ontem, ninguém pode fechar a igreja. A palavra profética, ela não se limita ao culto, ela é da igreja. Então, a partir do momento que o apóstolo fala assim, nós vamos fazer 21 dias de oração, de unção, de proteção e de restituição, o que você tem que entender? Você tem que pegar essa palavra profética e viver ela. Eu estou aqui das 8 da manhã às 10h30, das 17 até depois da live 20 horas. Depois nós vamos orar aqui no carro do Gladys e do Jean aqui, amém, cumprindo essa palavra profética, entendeu? Então, é esse modelo que ele disse, eles recebiam a direção, vai, leva a bênção. Então, eles estavam crendo nessa caminhada profética, e ia acontecer em nome de Jesus. E executando, né? Porque Deus ia dando direcionamento. Sim. Como hoje nós temos a palavra direcionada pelo Espírito Santo, né? Nós chamamos de palavra rema, naquele tempo já tinha a palavra direcionada pelo Espírito de Deus. Então as cerimônias, elas eram executadas conforme o Espírito determinava. Também haviam brados de alegria, haviam prostração perante o Senhor, nada muito diferente do que nós temos hoje. Uhum. A adoração entre os judeus e gentios, né, que a gente pode citar Obed-Edom, e principalmente havia a presença de Deus naquele lugar. É o que vai adiante conduzindo tudo, porque eu gosto de falar muito assim, Jean, quando não existe a presença de Deus, a ação manifesta da Shekinah de Deus, as coisas se tornam com prazo de validade. Por que a Fonte da Vida é uma igreja que está, né, há mais de 25 anos, comemoramos 25 anos? Porque Deus deu um modelo, e nesses 25 anos,
Eu falo até muito assim, Jean, existe diferença entre movimento e mover. Movimento acontece a cada tempo, você vê um movimento acontecendo. E a tendência, às vezes, é de muitas pessoas, sai das suas igrejas, sai das suas igrejas que o pastor, de repente, pagou o preço pela vida dele lá, né? Vários anos, não, mas eu quero algo diferente. O que é algo diferente? É um mover ou um movimento? Então, existe uma diferença. O movimento tem prazo de validade. Tanto é que, nessa caminhada nossa, quantas pessoas que nós vimos que ficou pelo caminho, não teve sequência? Sim. Então, o apóstolo, nosso apóstolo, Deus deu algo e nós vemos caminhando, crescendo. Estamos na América do Norte, estamos na América do Sul, estamos na Europa, estamos, né, na Oceania, tem um grupo, se não me engano, na Austrália. Então, a chama, a gente fala assim, o apostólico ele é uma semente em germinação. Mas não tem o templo físico. Não, mas ele é a fonte da vida. Tanto é que eu não sei se está me ouvindo, alguém de Florianópolis, cumprimentei o Flavinho, já tem 6 anos que eu saí de Florianópolis e eu mantenho um relacionamento com um grupo de pessoas lá, como se eu tivesse saído de lá ontem. Mas por quê? Porque existe uma semente apostólica dentro desse modelo bíblico que a gente procura ser essa referência para essa caminhada de levar a pessoa a essa intimidade. E é importante as pessoas aprenderem com o que nós estamos trazendo nessa noite, né? Então, e tudo isso vem graças ao quê? Ao ter um coração aberto, assim, ao sentimento de Deus na vida de cada um, né? E isso nós vemos como que nós vemos isso, né? Através de algumas características que eu queria dizer para você. Algumas características, agora especificamente de Davi. O que ele nos ensina? Através daquilo que nós já aprendemos pela palavra. Então eu não vou cortar você mais não, para deixar você, senão no nosso tempo estoura. Mas eu vou tentar discorrer assim e vocês vão ver que vai ser benção. Então se você puder abrir aí e tiver fácil, em 2 Samuel 7, o verso 8 e 9, esse é importante porque assim, a primeira característica de Davi que nós devemos absorver para nós foi o que Deus amou a Davi. Então, 2 Samuel 7, verso 8 e 9, está nos dizendo assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Então Deus estava dizendo para Natã, vá lá e diga para Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então Deus acrescentou na vida de Davi tanto quanto, porque Deus amou a Davi. Ele era um homem, como a gente costuma dizer, né, segundo o coração de Deus. Ele teve a preocupação de levantar essa adoração livre e espontânea, não só dele, mas trazendo o povo a adorar a Deus, e isso enquanto ele foi rei, porque ele se desfez e se despojou da qualidade, muitas vezes de rei dele, e do reinado, que ele deixou Deus se mover através dele. E não foi pouco tempo, às vezes nós costumamos dizer aqui, né, a fonte da vida já tem 25 anos, né? Mas no reinado de Davi, durou 40 anos neste modelo de adoração, que não foi uma coisa tão simples e nem tão um movimento passageiro, mas foi algo duradouro, que nós podemos ver que ele permanece em muitas das situações aqui, das essências, permanece até hoje. A exceção que eu digo porque não houve mais sacrifícios animais, porque o último cordeiro foi Jesus Cristo. Então, após isso, não houve mais holocaustos e sacrifícios
animais, mas sim o nosso sacrifício agradável, que é o fruto dos nossos lábios, a adoração ao Senhor. E daí nós podemos dizer que Deus, Ele nos dá autoridade através da adoração para também nós derrotarmos os nossos inimigos. Quais que são essas características que nós podemos ver pela vida de Davi em nós? Davi era um adorador. Ele deixou tudo para estar na presença de Deus. Davi estabeleceu um modelo que veio, um modelo celestial, um modelo divino de adoração ao Senhor. E não só isso, ele ensinou o povo a adorar a Deus. Então ele deixou da posição dele para estar ali perante o povo mesmo, junto. Se colocou na condição de servo. Na condição de servo do Senhor. E isso não fez a importância, dizer, nossa, né, um rei se rebaixou. Não, na verdade, ele estava junto com os seus, junto com os adoradores. Isso fica bem caracterizado quando a arca chega em Jerusalém, que Mical fica vendo da janela ele ali dançando na cabeça dela, bem que parecendo um bobo, né, um bobo da corte. E ele diz, não, você não está entendendo, você não tem revelação, você está com o mesmo espírito de Saul, seu pai. Né? Não falou, estou dando exemplo da alguém né? distante. Sim, e não distante enxergando uma realidade. Isso. Ele falou assim, ó, a partir do momento que a arca chegou, o meu reinado se torna secundário mediante essa glória que se apresentou nesse lugar. E Davi, isso dava para ver porque Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Então não importava se a sua esposa estava olhando, se ele estava no meio do povo, se ele tinha muitos bens ou não, a humildade dele estava caracterizada ali. Né? Ele também fez uma coisa muito importante e nós julgamos isso, a extrema importância, que ele trouxe os tesouros dele para a casa de Deus. Então, além de dízimos e as ofertas, elas foram alçadas pelo próprio rei, pelo próprio Davi. As ofertas voluntárias, né? Além dele estar ensinando o povo, ele também fez. E isso, nós vemos assim, a gratidão do coração de Davi em ofertar na casa de Deus, em dar o seu melhor. O que era o melhor? Além das questões espirituais, as questões materiais também. Então ele deixou isso vivo. Você que está nos acompanhando, aproveitando o momento pertinente do estudo, você conhece, né, o projeto apostólico, você conhece o seu compromisso em relação a dizimar, a ofertar e, né, depois no finalzinho, se você quiser já fazer sua transferência bancária, o Gladys vai estar passando com as contas e você pode fazer a sua transferência, passa o seu comprovante para aquele número de WhatsApp que você já está acostumado, né? E faz parte dessa forma, é uma forma de adorar também, né? Sim, e, inclusive é um ensinamento que Davi deixou, né? Desde lá dos tempos dele para hoje, é uma forma de adoração a Deus, né? E despojar-se daquilo que o nosso coração não deve se estar apegado. É importante, sim, para todo mundo, e inclusive se nós tivermos esse coração contrito e quebrantado no Senhor, nós vemos que a glória dele que permanece em nós é maior que todas essas coisas, né? Davi viveu e lutou para proclamar o nome de Deus. Davi teve vitórias sobre inimigos deles, e através de um mover de adoração do povo que estava ali. E eu queria também deixar para vocês as características do tabernáculo, o local em si, né? O povo naquele lugar adorava a Deus livremente e uma coisa muito importante, voluntariamente. Eles estavam ali na casa do Senhor porque eles aceitaram esse chamado. Davi, ele descansava na presença de Deus naquele lugar. Então é como se fosse um refúgio. Quando nós dizemos assim, eu vou para a igreja orar, né, nós também estamos trazendo esse descanso
para a presença do Senhor. A mesma adoração que foi manifesta no céu, Davi estava trazendo para acontecer aqui materialmente na terra, através dessas normas estabelecidas por Deus de adoração livre e voluntária. O povo cantava a Deus uma nova canção, causada pela revelação de Deus no coração deles. Quando vem assim, me vem à mente um cântico que a gente cantava muito na igreja metodista, a Cleide lá da metodista pode estar vendo nós para confirmar. É um cântico que nos dizia assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Então nós vemos que quando Deus ministra um cântico novo, nós temos a espontaneidade de deixar o nosso coração ser envolvido por Deus, estar sendo envolvido a adoração que Deus merece. E a adoração contínua, ela permitia estabelecer o trono de Deus naquele lugar. Então, quando eu e você estamos pensando todos os dias, adorando a Deus nos nossos afazeres, andando, sendo na rua, sendo no trânsito, mas podendo ali ter um momento com Deus, mesmo que espiritualmente, nós estamos trazendo o Deus para governar, a estar no trono dele, na nossa vida, no nosso coração. Porque ele é Emmanuel, ele está em todo o tempo conosco. E naquele tempo de Davi, literalmente Deus governava o povo através da adoração que era oferecida a ele. Agora, eu queria trazer uma curiosidade, que assim, por que das 4 estruturas, existiam 4 estruturas para revelar o plano de Deus. A primeira delas foi a Arca de Noé, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. São 4 estruturas que iriam revelar a presença de Deus, revelar o plano de Deus para a humanidade. Então Deus escolheu o tabernáculo de Davi para restaurar a nossa adoração, para restaurar a nossa vida com Deus. Ele escolheu exatamente isso, porque quando diz na palavra do Senhor, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ali Deus se manifesta. Aonde? No meio dos louvores. Em Atos... Você quer que Deus se manifesta na sua vida? Seja um adorador. Amém. Esse caminho é possível. Você pode, é privilégio seu, ser um adorador. Amém. E se você quiser acompanhar em Atos 15, o verso 16 e 17, ele nos confirma isso. Atos 15, verso 16 e 17. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os povos sob os quais o meu nome é invocado. Então nós vemos aqui uma promessa de Deus sobre a minha vida e a sua vida, porque Ele está reedificando a cada dia, a cada passo nosso que nós damos. Deus está restaurando essa adoração, Deus está restaurando aquilo que nós temos de melhor, ou temos a oferecer a Deus, o sacrifício agradável da adoração. Nós, como templo do Senhor, somos edificados pelo próprio Deus, pelas mãos dEle, que tem se estendido sobre nós. Para que isso seja possível, nós devemos ter essa consciência de estar adorando a Deus continuamente. Assim nós teremos vitória e seremos achados vitoriosos perante os nossos inimigos e ainda achados segundo o coração de Deus. Nós podemos ter isso também em nossas vidas. Lembrando que a chave já nos foi dada. A chave está nas mãos da igreja. Nós temos o padrão e o caminho bíblico.
E bom demais. Na realidade, assim, eu fiz um convite, não estou deixando o Jean em situação difícil, né? Mas a gente que a cada 15 dias, a gente está se reunindo, eu e o Jean, para estudarmos com vocês um tema que vai te levar a um crescimento. Por que vai te levar a um crescimento? Porque você tem autoridade apostólica sendo liberada através do estudo, do ensino, que é um dos 5 ministérios. E você abrindo o seu coração, você vai frutificar em Deus, o Espírito Santo vai atuar. E o Jean, ele iniciou orando, e eu quero finalizar fazendo essa oração com você. Este culto, culto ao Senhor, que tem sido o quadro Reflexões na Fonte, como tem sido Segunda da Vitória, como o dia do Espírito Santo, ministrado pelo Hilário, pela Dilceia, pastora Maria, pastora Cleide, é todo um engajamento da igreja para que você tenha os seus olhos livres e a sua visão seja ampliada para você chegar na plenitude. Nós estamos tentando fazer a nossa parte para que você alcance a vida abundante do Senhor. Então, antes de eu orar, eu quero agradecer ao Jean, bom demais estar com você. Obrigado também pelo convite. Obrigado pela Fábio estar te liberando, vindo para cá, e bom demais. Também agradeço a presença dela, que tem me acompanhado junto, né? As crianças também sempre estão ao nosso redor, já sabendo das responsabilidades que a gente tem, né? Ensinando eles, já os pequeninos, né? No caminho que eles estão trilhando para Deus. Amém. Você quer isso de Deus? Você quer crescer em Deus? Você quer ser um adorador? Eu quero chamar você para fazer essa oração. Posso fazer naquela câmera ali, Gladys? Eu quero levantar. Posso? Consigo? Ela consegue me pegar daqui? Amém? O bispo sempre fazendo algo diferente, né? Pediu o Jean também para levantar. Você consegue, Jean? Mantendo aqui o... Consegue pegar o Jean? Coloca a mão no seu coração. Aqui, dá para filmar os dois. Eu e o Jean, nós vamos levantar as mãos. E eu quero que você aí na sua casa, você possa fechar os seus olhos. Eu sinto a presença de Deus. Essa presença que é a essência. Essa presença que gera nessa noite em ti o desejo de buscar esta intimidade. De você ser credenciado através do selo, do óleo do Senhor, como um adorador do Cordeiro Santo. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós estamos com as mãos levantadas, para declarar para você que nos assiste, que neste momento Deus está falando ao meu coração. Huri Sherikan Dariana Labashurias Rinikancha Nalalasik Buriana Labalaseri Canta Nalashurias. Ele diz: eu estou removendo impedimentos do seu coração, eu estou tirando o cisco dos seus olhos, para que você venha e cumpra, através da sua busca, aquilo que eu tenho para você, este caminho de adoração. Nós vimos no livro de Mateus, no capítulo 2, que Herodes entra no caminho da adoração daqueles magos, para impedirem, para que eles chegassem até Jesus. O inimigo não quer que você chegue à plenitude da presença, mas Deus está trazendo este conserto. Deus está trazendo a possibilidade de você fazer certo. Receba agora em nome de Jesus esta unção, receba agora, você na sua casa, receba agora, que tudo que foi ensinado, tudo que foi ministrado nessa noite,
possa ter chegado ao seu coração e produzido vida. O Espírito de Deus está soprando vida, vida de adorador em você, vida de adorador em você. Receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, não é isso? É bom demais, tá? Aguardo você então no próximo estudo do Reflexões na Fonte. Nós vamos estar fazendo isso, eu falei 15 dias, mas é a cada 3 semanas, porque tem um rodízio agora das lives, né? Então, em nome de Jesus, Deus te abençoe, foi uma alegria estar com você, obrigado. Deus abençoe, aguardamos vocês, até o próximo.